Olá, galerinha da Central do Enem. Sejam bem-vindos a mais um encontro nosso, né? Então estamos aqui para mais uma aula de Ciência da Natureza com componente química aí o professor Mauri Carvalho, né? Irei ajudar vocês a continuar os estudos, né? Até chegarmos ao nosso objetivo, que é uma boa nota no Enem. Hoje vamos continuar com o estudo do átomo, tá? Vamos falar especificamente de elementos químicos, por exemplo. Vamos começar com elementos químicos. E aí, o que são elementos químicos? Elementos químicos, gente, é um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico, tá? Porém, geralmente, né, eles vão ter número de massas diferentes. Na natureza, nenhum átomo é encontrado de forma isolada e nem eu tenho um elemento químico que não seja um grupo de átomos com massas diferentes, por exemplo. A exemplo disso, o hidrogênio pode ser encontrado, por exemplo, com o hidrogênio com número de massa 1, com número de massa 2, com número de massa 3, tá? E aí, o que eles têm de diferente, além da massa, é o fator de ocorrência, tá? Cada elemento desse é encontrado com uma certa abundância, ou seja, uma porcentagem. Por exemplo, no caso do hidrogênio, o tipo de átomo mais encontrado é o hidrogênio de massa 1, tá? Os outros hidrogênios, inclusive, até recebem nomes especiais. O hidrogênio de massa 2 é deutério, o hidrogênio de massa 3 é chamado de trítio, tá? Mas seria isso. Então, quando eu tenho um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico, eles estão representando um tipo de elemento químico, tá? Inclusive, na tabela periódica, esses elementos estão lá representados dessa forma, elementos químicos. A massa, inclusive, que está lá, é retirada ou extraída a partir da massa ponderada de todas as espécies encontradas naquele determinado elemento químico. E aí, geralmente, ela fica muito próximo da massa daquele elemento que tem maior abundância, ou seja, que ocorre com maior proporção na natureza, tá? O conceito de elemento químico se confunde com o conceito de isótopo, porque isótopos é quando eu tenho um fenômeno que ocorre com no mínimo dois átomos, dois ou mais átomos, que acabam tendo o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Porém, obrigatoriamente, eles têm um número de massa diferente, tá? Por exemplo, o carbono ele pode ser encontrado na natureza com massa 12, 13, 14 e eles são então isótopos, porque eles vão ter o mesmo número atômico 6, porém eles vão ter números de massas diferentes, consequentemente também número de nêutrons diferente. Os isótopos também vão fazer parte, né, de um grupo de fenômenos químicos e aí eu tenho mais dois fenômenos ocorrendo justamente com essa quantidade de prótons e nêutrons aí que os átomos têm, que vão, no caso, gerar o número de massa, número atômico e número de nêutrons. Então, o número de massa, quando ele é coincidente, gera um fenômeno chamado de isobaria. Então, eu tenho os isóbaros. Os isóbaros são dois ou mais átomos que possuem o mesmo número de massa, porém, números atômicos diferentes e, consequentemente, número de nêutrons também diferente. Número de prótons e nêutrons são diferentes. Os isótonos são conjuntos de átomos, na verdade, dois ou mais átomos que possuem o mesmo número de nêutrons, tá? Porém, eles têm número de massa e número atômico diferente. Então, veja só. Esses três fenômenos, os isótopos, que têm o mesmo número de prótons, os isóbaros, que têm o mesmo número de massa, os isótonos, que são átomos que têm o mesmo número de nêutrons, eles não são coincidentes porque quando ocorre o fenômeno da coincidência, né, da repetição de um desses, da quantidade, né, de uma dessas partículas ou do conjunto delas, que é o caso do número de massa, eu não consigo repetir outras. Então, se eles são isótopos, o número de massa e nêutrons são diferentes, é impossível deles serem isóbaros ou isótonos ao mesmo tempo, tá? Então ocorre o fenômeno de forma isolada, tá? Tudo bem? Agora temos também o fenômeno do aparecimento dos íons. Aí entendemos, vamos entender. Os átomos, na verdade, eles são encontrados geralmente na sua forma neutra. E quando encontrados na sua forma neutra, significa dizer, o seu estado fundamental, ele está com a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Quando eu tenho a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons, o átomo neutro, ele não tem carga elétrica efetiva, tá? Porém, existem motivos que geralmente é por atingir estabilidade eletrônica, né? Existe um motivo, os átomos procuram atingir estabilidade eletrônica, eles acabam doando ou recebendo elétrons. Daí, os átomos que doam elétrons, assim como aqueles que recebem elétrons, entram em desequilíbrio eletrônico. Significa dizer que a quantidade de elétrons vai ficar diferente da quantidade de prótons.
mas a quantidade de prótons ainda representará o mesmo número atômico. Quem vai mudar é apenas a quantidade de elétrons. E aí eu vou ter uma diferença entre cargas positivas e negativas. E essas cargas, essa diferença entre essas cargas, positivas ou negativas, eu vou representar na notação, ou seja, na representação do átomo ou do elemento químico com uma carga positiva ou negativa nessa notação, nessa representação. Quando eu tenho, então, um átomo que doa elétrons, que tem a tendência a doar elétrons, ele torna-se um íon positivo, chamado de cátion, tá? Então, quem doa elétron torna-se cátion. E adquire uma carga positiva porque ao doar elétrons ele estará doando carga negativa, perde carga negativa, acaba sobressaindo as cargas positivas que estão no núcleo. E aí eu tenho cátion. Quando eu tenho um elemento ou átomo que recebe elétron, ao receber elétrons ele está recebendo mais carga negativa, ele torna-se um íon chamado de ânion, tá? E esse ânion é representado com o número de carga negativa na sua notação, tá? É aquele que recebe elétrons. Bom, essa carga, tanto positiva quanto negativa, depende da quantidade de elétrons que será doados ou recebidos. E aí nós podemos dar um nome a isso. Quando há troca de 1, 2, 3, 4 elétrons, eu posso dizer que esses elementos, se trocar um elétron, vão ficar monovalentes, se trocar 2 elétrons, bivalente, 3 elétrons, trivalente, 4 elétrons, tetravalente, e assim por diante. Sendo que quando eles doam um elétron, por exemplo, eu vou dizer que ele é um cátion monovalente. Se ele recebe um elétron, ele é um ânion monovalente. Se ele doa 2 elétrons, ele é um cátion bivalente. Se ele recebe 2 elétrons, ele é um ânion bivalente. Compreendido? Tá? Então é isso, gente. O recado de hoje era esse, né? Para a gente relembrar o que é íon. Mais adiante nós vamos ver ligações químicas e entender por que eles têm a tendência de doar elétrons ou receber elétrons. Meu muito obrigado. Até o próximo encontro.